Olá, estamos começando pela Rede Século XXI o programa Renovação em Ação, um programa da Renovação Carismática Católica em parceria com a Rede Século XXI. Aqui você fica sabendo dos principais acontecimentos do movimento no Brasil. Além disso, nós queremos que você se sinta entusiasmado para participar de um grupo de oração, que é Lugar de Pentecostes. Você pode procurar aí pelo site da RCC Brasil, nós temos um cadastro com os grupos de oração do Brasil inteiro. Aliás, você que é coordenador de grupo de oração ainda não cadastrou o seu grupo, faça então o seu cadastro online para que o povo, ao acessar o site, saiba, ao acessar o portal da RCC Brasil, saiba onde é que tem um grupo de oração. Às vezes as pessoas perguntam isso, onde é que tem um grupo de oração? E aí você vai pesquisar aí no nosso portal e vai encontrar um grupo de oração para que você possa participar em qualquer lugar desse Brasil. Estou dizendo isso porque o grupo de oração é o lugar de fazer a experiência com Deus. As portas estão abertas para que você entre, encontre Jesus e faça uma experiência de batismo no Espírito Santo que tem transformado a vida de muitas pessoas por esse Brasil afora. Você vai ter a oportunidade de, no nosso programa Renovação em Ação, conhecer a história de algumas pessoas que foram tocadas pela graça do Espírito Santo e tiveram as suas vidas transformadas. No programa de hoje, você vai conhecer a história do James. O James é lá de Fortaleza, no Ceará, tem feito um trabalho de evangelização como grande liderança na Renovação Carismática, já foi coordenador do estado do Ceará e tem contribuído aí no Ministério de Pregação e ajudado com o seu testemunho a fazer com que outras pessoas cresçam na vida espiritual. James foi batizado no Espírito Santo e a graça do batismo no Espírito Santo mudou a sua vida e mudou a vida de toda a sua família. É o que você vai conhecer a partir do relato no nosso programa de hoje. O testemunho de batismo no Espírito Santo. A grande transformação que Deus realizou na vida deste homem que se deixou conduzir pela graça do Espírito Santo. E o recado é, se você se deixar conduzir pela graça do Espírito Santo, se abrir inteiramente ao Senhor, deixando que o seu coração seja habitado pela graça do Espírito, você também será transformado. Entenda isso, é uma nova efusão, uma graça extraordinária que Deus quer derramar sobre a sua vida. O batismo no Espírito Santo muda a vida das pessoas. Mudou a vida do James e pode mudar a sua vida também. Então acompanhe comigo aqui no programa Renovação em Ação o testemunho de batismo no Espírito Santo do nosso querido irmão James. Acompanhe comigo. Olá, irmão e irmã, a paz de Jesus. Meu nome é James Apolinário, sou do Ceará, eu sou fundador da comunidade e obra de missão Servo do Cenáculo. Estou há 17 anos na Renovação Carismática Católica. Para mim é uma grande alegria estar partilhando com você aonde a Renovação Carismática chegou na minha vida e quando ela chegou na minha vida. Eu queria levar vocês a 1995. 1995, ainda não tinha conhecido a Renovação Carismática Católica e, por graça de Deus, depois de viver uma vida vazia, longe de Deus, longe de todas as coisas das maravilhas que Deus tinha para a minha vida, sem sentido estar na minha casa, na minha família, sem sentido de estar muitas vezes unido aos irmãos, eu encontrei uma pessoa maravilhosa que comecei a namorar, ela do Ministério de Música, e o que me impressionava mais era a sua voz, quando ela cantava lá na paróquia e da minha casa eu ouvia a voz dela, 6h30 da manhã. E ficava me perguntando, que Deus é esse? Quem é esse Deus que faz uma pessoa acordar tão cedo para cantar para Ele? E no fim de 1995, eu comecei a namorá-la. E em 96, ela tentando me evangelizar e falava um pouco dos carismas do Espírito, me apresentavam pessoas, e eu muito duro, coração muito seco, duro, sem a ação do Espírito Santo, você não consegue amar, você não consegue se amar, você não consegue se permitir amar. E eu me distanciava cada vez mais, porque achava aquilo muito sem sentido, porque o meu sentido de alegria vinha do vício do álcool,
vinha do vício das festas e não entendia por que as pessoas eram tão felizes e precisavam estar sóbrias para isso. Foi aí então que Deus me cercou de todos os lados. Chegamos em 1997 e eu quero dizer uma coisa para você. Na minha vida, 3 datas tiveram uma grande e têm uma grande importância para mim. Dia 29 de julho de 1978, que foi o dia do meu batizado, e 21 de abril de 1997, que foi o dia que eu fui batizado no Espírito. Naquele dia eu encontrei Jesus. Naquele dia eu descobri os motivos da alegria daqueles jovens. Por que eles sorriam livremente, por que eles se alegravam livremente, sem precisar de álcool, de drogas, sem precisar de nenhuma outra motivação externa, porque tudo estava dentro do seu coração. Assim como Santo Agostinho, que buscava longe um Deus que estava dentro dele, naquele dia eu descobri que ele estava dentro de mim e se chamava Espírito Santo. 1997 foi o dia que Deus me abriu a conhecer essa graça da renovação carismática católica. Quando eu pisquei o olho, chegamos em 1998, um evento, o ano do Espírito Santo, um ano em que a graça do Espírito Santo foi transbordante, porque a experiência que eu tive com Cristo em 97 me levou para a igreja, a qual eu nem participava, não chegava nem na porta. Ou melhor, eu ia na porta buscar a minha namorada e depois ia embora. Mas naquele dia em que eu conheci a pessoa de Jesus, no encontro pessoal com Ele, eu procurei Ele na Eucaristia, voltei para os sacramentos. E em 1998, o ano do Espírito Santo, porque naquele período a igreja estava comemorando o jubileu do ano 2000, e o 1998 foi dedicado ao Espírito Santo. E eu recebi essa graça chamada batismo no Espírito Santo, que foi de maneira transformadora, de maneira renovadora, um avivamento. Foi que me trouxe para dentro do grupo de oração. Comecei a participar na renovação carismática no grupo de oração em 1998. Ao piscar o olho, eu estava, de repente, já pregando o Evangelho. De repente, me tornei coordenador arquidiocesano do Ministério de Pregação, fiz parte da primeira equipe que colocou ali os fundamentos da formação dos pregadores na Arquidiocese de Fortaleza, a conhecida Secretaria Pedro. Depois disso, nós dividimos um caminho de formação e me tornei coordenador do Ministério de Pregação na Arquidiocese anos depois. Depois disso, tornei coordenador estadual da pregação também no meu estado. Depois disso, membro do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica. Você acha que a Renovação Carismática Católica, para mim, teve esse grau de importância pelo fato de ter passado por todas essas instâncias? Por ter me transformado, primeiramente, e depois de ter transformado a minha família. Depois de ter recebido a graça do batismo no Espírito Santo, eu pude ver a minha casa sendo transformada. A minha mãe, na sua infância, ela fez consagrações a outras entidades no candomblé. Minha mãe tinha experiência no candomblé, tinha experiência na Umbanda. E essas influências traziam para a nossa casa toda uma maldição, algo negativo, porque ela se utilizava de feitiços, se utilizava de magia para tentar transformar a nossa casa. Que peso maldito, irmão. Foi aí que Deus agiu poderosamente. Pela graça do batismo no Espírito Santo, conduzi a minha família à renovação carismática católica. Hoje a minha mãe é livre de todos esses pesos negativos das falsas doutrinas. E ela é servo no grupo de oração. Ela é servo no grupo de oração. Os meus irmãos, meu irmão mais velho, que vivia uma situação de vida toda, um transtorno bipolar, que levava ele muitas vezes a querer desejar a morte. E muitas vezes, através do álcool, tentava ali encontrar o sentido da vida dele. Pelo batismo no Espírito Santo, ele foi liberto. A minha irmã mais nova, da mesma forma. O grupo de oração resgatou a minha casa. E ainda, para finalizar esse testemunho, o meu pai
Meu pai na maçonaria começou como aprendiz, depois companheiro, depois chanceler, estava cogitado para ser primeiro vigilante, se tornou primeiro vigilante na maçonaria e depois se tornou venerável. Estava quase a se tornar venerável. E aí Deus agiu na vida dele também, da mesma forma. Através do encontro pessoal com Jesus Eucarístico, meu pai renunciou à maçonaria e hoje ele sabe o que é salvação por causa do batismo no Espírito Santo. A Renovação Carismática Católica mudou a minha vida e mudou também a história da minha família. Eu convido a você, irmão, irmã, de onde você estiver, a ter essa experiência também, de ser transformado pelo batismo no Espírito Santo e conduzir essa graça para todas as pessoas que compõem a sua família, todos os seus. Amém? Deus abençoe você e que você viva um perene Pentecostes. Você conheceu a história, o testemunho de vida do nosso querido irmão James lá do Ceará, uma história de vida transformada pela graça do Espírito Santo. Sabe o que é interessante? Quando o Espírito Santo toca a vida da pessoa, a vida muda de tal forma que as pessoas que estão ao redor também percebem essa mudança. E eu sei de tantas vezes que já escutei o testemunho do James e você ouviu também um pequeno relato desse testemunho, como é que o pai foi transformado, como é que a vida da família toda foi sendo transformada a partir dessa experiência, que mudando a vida pessoal do James, mudou também tudo aquilo que estava ao seu redor. Isso se chama graça do batismo no Espírito Santo, atual, operante na vida de cada uma das pessoas. Você pode dizer assim, mas essa graça é para mim também? Claro que é para você, para toda a sua família. A igreja está de portas abertas, esperando que você venha participar de um grupo de oração, venha participar da Santa Missa, venha viver essa experiência de batismo no Espírito Santo. O grupo de oração, como já disse, tenho repetido constantemente, é lugar do Pentecostes. Algumas pessoas podem achar assim, mas esse Pentecostes, essa história de batismo no Espírito Santo, não é só uma coisa que está escrito lá na Sagrada Escritura? Está escrito na Sagrada Escritura, mas não como um acontecimento isolado do passado. É uma graça para você e para toda a sua família. Eu tenho visto vidas serem transformadas inteiramente pela graça do batismo no Espírito Santo. Famílias sendo restauradas, sendo renovadas pela graça do batismo no Espírito Santo. Primeiro, porque é uma experiência. Talvez você queira depois compreender um pouco mais, é possível, mas primeiro faça a experiência de deixar-se conduzir pela graça do Espírito Santo. Essa experiência transformadora que dá um novo sentido à nossa vida espiritual, um novo sentido de pertença à vida da igreja. Os teólogos têm feito um grande esforço para nos ajudar a compreender o que é essa graça do batismo no Espírito Santo. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo, eu tenho uma super indicação para você. É o livro O Batismo no Espírito Santo, que é o resultado de um estudo aprofundado feito por teólogos do mundo inteiro no Colóquio Internacional sobre o Batismo no Espírito Santo e que resultou no livro O Batismo no Espírito Santo, que você pode adquirir através do nosso portal rccbrasil.org.br. Aliás, é o caminho para você conhecer um pouco mais sobre essa espiritualidade de Pentecostes. Você também pode nos seguir através do nosso Facebook, facebook.com/rccbrasil. Eu espero você no próximo programa Renovação em Ação, aqui na Rede Século XXI. Até lá!